Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos falando sobre a camada intermediária dos músculos do dorso. Os músculos do dorso e nuca representam as áreas situadas posteriormente em relação à coluna vertebral, inferior ao pescoço e superior à região das nádegas. A nuca basicamente está posterior aos corpos vertebrais da região das vértebras cervicais e o dorso representa a região situada posteriormente aos corpos vertebrais das vértebras torácicas e lombares, também chamado apenas de dorso lombar ou apenas de dorso, essa musculatura do dorso. Essa musculatura do dorso é muito importante na manutenção da postura. Vocês imaginar que todas as estruturas para manter a coluna vertebral ereta, independente se o indivíduo é magro ou obeso, eu preciso ter uma musculatura forte para manutenção da postura, para essa posição ortostática, né, de manter a coluna ereta e também para o movimento da coluna vertebral. Há dois grupos principais de músculos do dorso, os músculos extrínsecos do dorso e os músculos intrínsecos do dorso. A nossa aula hoje é sobre a camada intermediária dos músculos intrínsecos do dorso. Os músculos intrínsecos do dorso são aqueles que atuam especificamente sobre a coluna vertebral, produzindo os seus movimentos e mantendo a postura. Nós estaremos trabalhando com esses grupos de eretores da coluna, que é a camada intermediária. Então, passamos para estudar a camada intermediária dos músculos intrínsecos do dorso. Esses músculos são fortes eretores, eles têm uma função importante de manter essa coluna ereta, né? Ele é uma massa muscular que fica localizada no sulco de cada lado da coluna vertebral, né? Eles são agrupados nos músculos eretores, a principal função e são os principais eretores da espinha, divididos em basicamente três grupos, em três colunas. O músculo iliocostal forma a coluna lateral, o músculo longuíssimo forma a coluna intermediária e o músculo espinal forma a coluna medial. Então passamos a ver um por um. Primeiro o espinal, que é o mais medial. E o espinal ele tem três porções. Uma porção na cabeça, uma porção, o espinal do pescoço e o espinal do tórax. Quais são as suas inserções desta região? Desse músculo espinal. O semiespinal da cabeça é ligado ao semiespinhal da cabeça, tá? O do pescoço tem origem no ligamento nucal e processos espinhosos de C7 até T12. E o espinal do tórax basicamente vão nos processos espinhosos de C2 até C4. Então, aqui nós temos toda essa região, né, do semiespinal da cabeça, tá? Isso é o que caracteriza basicamente esse músculo espinal, o espinal da cabeça, o espinal do pescoço e o espinal do tórax. Depois eu vou ter o dorsal longo ou longuíssimo, que é o intermediário. Ele vai ter um dorsal longo ou longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço e longuíssimo do tórax. Basicamente, ele vai ter como inserção na cabeça, o processo mastoide. Observa como ele vai lá no processo mastoide, ó. O do pescoço no processo transverso de C2 a C7 e o inserção inferior nos processos de T1 a T4. Já a porção do longuíssimo do tórax, ele vai ter uma inserção nos processos transversos das últimas 10 vértebras
das últimas 10 costelas, perdão, não vértebras, costelas, e a sua inserção, sim, agora nos processos transversos das vértebras lombares. Esse, então, caracteriza o longuíssimo da cabeça, o longuíssimo do pescoço e o longuíssimo do tórax. As suas funções nós veremos depois no conjunto dos músculos eretores da coluna vertebral. E o último músculo dessa região é o ilho costal, o mais lateral do grupo dos 3 músculos eretores. Então, tu tem o espinal, o mais medial, o longuíssimo e o ilho costal, né? Que é o mais lateral. O ilho costal nós dividimos em ilho costal cervical, ilho costal torácico e ilho costal lombar. O ilho costal cervical, ele vai ter uma inserção superior nos processos transversos de C4 até C6 e vai se fixar no ângulo da 3ª à 6ª costela. A porção torácica do ilho costal, ele vai no ângulo das 6 primeiras costelas e processo transverso da C7 e vai a sua inserção inferior no ângulo das 6 últimas costelas. Já o ilho costal lombar, ele tem uma inserção no ângulo das 6 últimas costelas e uma inserção inferior na face dorsal do sacro. Então ele vem na região cervical, região torácica e região lombar. Esses 3 músculos são importantes na extensão da coluna vertebral. Aqui eu estou mostrando uma imagem para mostrar o espinal, que é a coluna medial. Vou inserir o dorsal longo ou longuíssimo e a última imagem eu vou inserir o nosso ilho costal. Então, voltando, o espinal, o longuíssimo e o ilho costal. Basicamente, a função deste grupamento é fazer a extensão da coluna vertebral. Eles atuam como um conjunto de músculos eretores, como vocês estão visualizando neste vídeo, fazendo a extensão da coluna vertebral. Mais uma imagem para mostrar bem a ação desses músculos quando nós produzimos a extensão da coluna vertebral. Há uma atividade das fibras musculares, produzindo neste vídeo a coloração mais vermelha. Isso é sinalizando que o músculo está sendo ativado para produzir a extensão da coluna vertebral. Principalmente o dorsal, o longuíssimo e o nosso ilho costal, eles também fazem uma contração unilateral, ou seja, uma inclinação do tronco para o lado da atividade da contração. Então, vocês estão observando, eu estou fazendo uma contração para o lado direito, estou ativando essa musculatura aqui, que faz, além da extensão, o longuíssimo e o ilho costal são capazes de fazer a inclinação lateral do nosso dorso ou do nosso tronco. Revisando o que nós vimos nesta musculatura, espinal da cabeça, espinal do pescoço e espinal do tórax, longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço e longuíssimo do tórax. Alguns livros chamam o longuíssimo de dorsal longo, só para que alguns alunos possam ter esta clareza. E o último, o ilho costal, com uma região cervical, um ilho costal torácico e um ilho costal lombar. Esta é uma imagem num corte transversal que vocês podem visualizar este grupamento que fica localizado nessa goteira vertebral, nesse sulco intervertebral entre o processo espinhoso e o processo transverso das vértebras. Então, aqui está o longuíssimo, aqui está o ilho costal e aqui está um músculo que não pertence a essa região, mas que na região lombar nós vamos trabalhar, que é a camada profunda, que é o multífido. Então, esses 2 músculos num corte da região lombar são o que nós vimos, o longuíssimo e o ilho costal.
A nível lombar, nós teremos um outro músculo mais profundo, na camada profunda, porque o longuíssimo ilho costal pertence à camada intermediária. Esperamos ter ajudado você a entender melhor esta camada intermediária dos músculos eretores da coluna. Esta é a bibliografia que nós utilizamos para a construção dessa aula. Esperamos encontrar você num próximo vídeo do canal Aula de Anatomia. O nosso muito obrigado.